Então, vou compartilhar a tela e vou usar a lousa digital hoje. Na aula passada, então, nossa, eu recebi um feedback muito positivo da aula de segunda-feira, que vocês gostaram bastante de transformar, né, as medidas de grau para radiano. Muitos alunos vieram falar comigo, falaram que entenderam, que gostaram. Achei bem bacana, viu? Isso dá né, uma motivada para a gente continuar nas aulas de matemática, continuar aprendendo, tá? E assim, gente, foi uma aula gostosa que vocês entenderam, que conseguiram fazer, que viram sentido naquilo que estavam fazendo. Excelente, mas se outras aulas não acontecer isso, não precisa ficar chateado, tá? Em algum momento a matemática é assim mesmo, né? Uma coisa vai dependendo da outra, em algum momento vai ter coisas mais fáceis, em alguns momentos vai ter coisa mais difícil, mas não pode desistir de primeira, tá? Se a gente não consegue pegar de primeiro o que eu explico, tenha paciência que uma hora você vai entender. Vocês devem perceber que a minha aula ela é bem repetitiva, né? Eu gosto de falar várias e várias vezes a mesma coisa para que vocês guardem. E então eu peço também a paciência daqueles que têm mais facilidade, né? Entender que a gente está numa sala com 40 alunos e nem todos aprendem da mesma forma. Então, a gente tem que tentar chegar, né, no máximo de alunos possível. E outra coisa, matemática a gente aprende fazendo exercício, né? Durante a aula, procura anotar, né, as resoluções de exercício que eu faço, porque aí você vai guardar melhor. E se você não entender durante a aula, depois que a aula acaba, à tarde, né, tenta refazer os exercícios. E se não conseguir, se tiver dúvida, me procura, manda uma mensagem que eu respondo, tá? Fiquem sempre à vontade para me chamar, tá? Que eu gosto bastante de tirar dúvida, eu não ligo, não. Então, para a aula de hoje, a gente está na aula 10. Hoje a gente vai falar sobre arcos côngruos e primeira determinação positiva. Coisa que vocês nunca ouviram antes, a gente vai ver hoje pela primeira vez, mas não precisa assustar. Qual é a habilidade? Calcular seno e cosseno de ângulos expressos em radianos com suporte ao ciclo trigonométrico. Então, vamos lá. Eu vou usar, primeiramente, dois exercícios da apostila do caderno do aluno, tá? Que é a atividade 8 e a atividade 9. Então, a gente vai explorar bastante essas duas atividades. Prestem muita atenção, se tiver dúvida, vão perguntando, tá? A gente vai aprender uma coisa nova hoje. Deixa eu só anotar que o Vinícius está entrando. Beleza. Observe o gráfico da função y igual a seno de x, desenhado no intervalo de 0 a 4π. Neste gráfico estão assinalados 4 valores de x que são soluções da equação seno de x igual a menos meio, no intervalo considerado. Então, o que ele quis dizer com essa informação, né? Vamos por partes aqui. Então, ele falou que esse gráfico é da função seno de x. A gente já conhecia esse gráfico, tanto que a gente já desenhou. Só que quando a gente desenhou no caderno, a gente só fez essa parte aqui, ó, né? Até chegar no 2π, né? Que na verdade é o 360 graus. Então, a gente só fez até aqui no caderno. O que está aparecendo nesse gráfico? Ele continuou, ele fez mais uma vez, né? Até chegar ao 4π, tá? Porque, na verdade, eu até falei isso para vocês, o gráfico, ele não tem fim, ele continua, né? É que a gente fez no caderno só até o 360 graus, né? Porque a gente estava aprendendo, tá? Então, ele está desenhado no intervalo de 0 a 4π. Então, ele está do 0 até o 4π. O que significa 4π? Lembra, o π ele vale 180 graus. Então,
π é 180, 2π é 360, então 4π é 720 graus. Então, são 2 voltas na circunferência, né? A gente deu uma volta na circunferência, dá mais uma volta na circunferência, 720 graus. Então, agora, fiquem abertos para isso, tá? Que a gente tem que entender que a circunferência trigonométrica, ela vai sim até o 360 graus. Mas, se a gente quiser escrever ângulos que são maiores que 360, a gente pode, tá? É só dar mais do que uma volta, tá? Neste gráfico estão assinalados 4 valores de x que são soluções da equação seno de x igual a menos meio. Quem são esses valores, então, né? Olha, tem a primeira bolinha vermelha aqui, que é o 7π sobre 6. Depois tem a segunda bolinha vermelha, que é o 11π sobre 6. Depois a terceira bolinha vermelha, que é o 19π sobre 6, e a última bolinha vermelha, que é o 23π sobre 6, tá? Então, para esses 4 valores de ângulo, ou seja, para esses 4 valores de x, quanto é que vale o y, né? Olha aqui a linha pontilhada. Então, o y, ele vale menos meio, tá? É isso que ele está querendo dizer, que tem 4 valores assinalados, e para esses 4 valores, o seno, ele vale menos meio. Até aqui, alguma pergunta antes da gente continuar? Prof, mas ali tem o menos 1 e tem o menos 1. Não, peraí. Tem o menos 1 e tem o menos meio. Meio. Não. Uhum. Isso, tem o Não, menos peraí. 1. O menos É, 1, tem o menos 1 e menos meio. isso. Como que a gente sabe que é o menos meio aí? Ah, Porque por causa da linha. isso, ó, o menos 1, para quem que ele é? Seria para esse aqui, né? Ó, vou até fazer de amarelo, tá vendo? O menos 1 seria para esse, né? Porque estaria na linha aqui, ó, tá vendo? Se a gente continuar aqui, ó, vai ter mais um, né? Que é menos 1. Certo? E, por exemplo, Tá. e se fosse o 1? O 1 tá aqui em cima. Quem que tá na linha do 1? Seria aqui, ó, a bolinha verde. E se eu continuar aqui, ó, né? Mais uma bolinha verde. E se fosse em vez de menos meio, se fosse meio só, olha o meio aqui, né? Ele ficaria aqui, ó, nessa parte do gráfico. Aí ficaria aqui, a gente vai ter 4 valores, né? Ficaria aqui e ficaria aqui, tá? Então, é assim que a gente olha, a gente tem que olhar ali na direção, tá bom? Eu vou apagar todas essas bolinhas que eu fiz para não confundir vocês. Porque eu já coloquei muita informação nesse gráfico. Vai chegar uma parte que a gente vai ter que estudar esses 4 valores? Sim, agora. Credo! Ah, não, achei que fosse só um. Não, esses 4 que você quis dizer, o menos 1, menos meio. É, Não tudo de uma vez. A gente vai estudar por partes, tá? Mas certo. Prof, calma, isso tudo vai cair na prova? vai. Mas pelo amor de Deus, você vai ter que passar uma bíblia para dar a prova, né? Porque Não, ó. Bruna, relaxa. Eu sei que professora, já, ó, a gente tá no começo de março ainda. As provas vai ser só no final, né? Ainda tem quase o mês inteiro para você passar conteúdo. Se a gente for pegar tudo e colocar na prova, lascou. Uhum. Mas, ó, eu vou fazer revisão, a gente vai fazer bastante exercício, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Como eu falei para vocês, eu sempre fico à disposição para tirar dúvida, tá? Eu sei que vocês ficam preocupados mesmo, porque é bastante coisa, né? E é tudo informação nova, é conteúdo que vocês nunca viram antes. Mas
né? Vamos com calma, vamos entendendo aos poucos, tá? Que vai dar tudo certo, sim. Tá? Eu sei, eu sou muito positiva mesmo, eu fico falando dessa forma, e para mim é fácil falar, né? Porque eu já sei, mas eu entendo a preocupação de vocês, sim, tá? Mas a gente vai indo por partes. A gente vai respirando devagarzinho, porque se a gente ficar muito afobado, a gente perde o ar, tá? Então, nessa parte, por enquanto, a gente está olhando para o menos meio, né? Então, a gente só ressaltou aqui os valores que ele falou que está aqui, tá? Então, vamos ver o que ele vai perguntar. Quais seriam as outras soluções dessa equação no caso dos intervalos a seguir? Então, se em vez da gente ir até o 4π, se a gente for até o 6π, né? Então, vamos voltar aqui no gráfico. Repara que ele parou no 4π, né? Então, ele foi até aqui. Ele quis dizer o seguinte, olha, se em vez da gente parar no 4π, se a gente fosse até o 6π, então se o gráfico continuasse aqui, né, ele fizesse ainda isso, e chegasse aqui no 6π. Ele quer saber quem que serão os outros dois valores que vão aparecer aqui, porque a gente vai ter mais dois, né, que o seno vai ser menos meio. Então, ele quer saber isso. Quem que são esses dois valores? Quem que apareceria aqui na forma de radiano? Como que a gente vai descobrir? Eu quero que vocês reparem no seguinte: qual é a relação, porque aqui, né, no intervalo de 0 a 2π, que a gente está dando uma volta na circunferência, a gente tem de solução o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Depois, do 2π até o 4π, a gente tem o 19π sobre 6 e o 23π sobre 6. Para encontrar esses dois valores que eu quero, o que será que vai acontecer aqui? Quem que quer chutar alguma coisa ou já entendeu o que aconteceu? Eu posso chutar? Pode. A gente vai somar 8 ao 23? Somar 8. Por quê? Quem que está falando? Que é Patrícia. É Patrícia, porque pode falar. do 7 até o 11 somam 4. Daqui para cá, então, você viu que fez mais 4 ali em cima? Aqui, né? 7 mais 11, 4. Do 11 até o 19, soma 8. Do 11 até o 19, somou 8. 19 até o 23, soma 4 também. Do 19 para o 23, soma 4 também. Então, para lá vai ser igual, não vai? Então, aqui, você acha que é só a gente fazer mais 4 e depois daqui para cá? Daqui para cá vai fazer mais 4? Não, do 23 até o outro vai ser 20, vai ser 8. Ah, tá. E Daqui depois para vai ser 8 e depois 4. mais 4. Então, quanto você acha que vai ser esse valor aqui, o primeiro que vai aparecer? Se é mais 8, então vai ficar 31. 31. Então, a Patrícia falou que acha que esse valor aqui é o 31π sobre 6. E depois o outro próximo é, então, mais 4, 35π sobre 6. Está certíssimo, Patrícia, muito bem. Então, essa forma que a Patrícia observou, porque ela tem o gráfico nas mãos, ela tem os valores anotados, apareceram as frações, né? E então ela conseguiu identificar e fazer essa relação, que daqui, né, do 7 para o 11 aumentou 4, e depois do 11 para o 19 aumentou 8. Né? Aí foi indo mais 4, mais 8, mais 4, mais 8. Então, os próximos vai acontecer isso. Ótima relação que ela fez. Será que tem um outro jeito da gente fazer? Tem também. Então, eu vou explicar. A Patrícia ajudou
me ajudou a explicar um jeito, agora eu vou explicar uma segunda maneira, tá? Lembra que lá atrás a gente aprendeu a identificar quem é o período, a imagem e a amplitude de gráfico de função? Então, por exemplo, nesse gráfico, quem que vai ser o período, né? A gente fala que o período é a repetição. Então, de quanto em quanto vai se repetir o desenho do gráfico? Então, aqui a gente sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega no 2π, ele começa tudo de novo, né? Então, o período, ele é 2π, tá? Aí vamos só escrever a imagem e a amplitude para a gente anotar aqui. A imagem, né, são os valores de y que a gente está usando, então o menor valor de y, que é o -1, e o maior valor de y, que é 1. Então a imagem, ela vai do -1 até 1, e a amplitude, que é a altura da montanha ou a altura do buracão, então a amplitude é 1. O que a gente vai fazer com essa informação do período? Tá vendo? A repetição, ela é 2π. Então, o que isso significa? Que a solução que eu tenho, aqui no caso, né, de 0 a 2π, as duas soluções, não é o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6? Então, para a gente descobrir as próximas soluções, é só a gente somar o período, somar o 2π. Por quê? Quando é que vai aparecer essa solução de novo? É de acordo com a repetição do gráfico, né? De acordo com o seu período. Então, é depois de 2π. Olha só a conta que eu vou fazer, então. Para a letra A, né? Então, a gente está escrevendo a solução da A. Quais foram as duas primeiras soluções que apareceram? 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, a primeira foi 7π sobre 6, e a segunda foi 11π sobre 6. Então, como que a gente vai chegar nas duas próximas soluções? Eu vou somar o período, né? Que no caso é 2π. Então, eu vou fazer o valor de solução mais 2π. Como que a gente soma a fração, né? Eu olho aqui, primeiro o denominador tem que ficar igual. Como não tem nada aqui no 2π, eu coloco 1. Aí, MMC de 6 e 1 é o 6 mesmo, né? Então, vai ficar 6 aqui e vai ficar 6 aqui. Desse para esse não mudou nada, então copio o de cima. Agora, desse para esse, né? Foi de 1, foi para 6. Aí, lembra como a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 2, 12. Então, quanto que vai dar, né? Copia o denominador. 7 mais 12, 19. Então, 19π sobre 6 seria a próxima solução. E olha aqui no gráfico, né? Olha o 19π sobre 6 aqui. Então, por que que deu 19π sobre 6? Porque a gente está somando 2π, tá? Na solução. E é o 2π, porque é o 2π é o período da função, tá? Me perguntaram aqui, né? Como que sabe que o 4π é 720 graus? Porque lembra que o π, ele vale 180 graus? Se o π vale 180, então 4π é 4 vezes 180. 4 vezes 180 dá 720, tá? Ó, e agora vamos chegar nesse valor aqui, só para vocês verem que é verdade. Por que que dá 23π sobre 6? Né? Porque a solução que a gente tinha encontrado era 11π sobre 6. Então, somo 2, né? Para somar 2π, então coloco o denominador 1, então vai ficar 6 aqui e 6 aqui.
Então, esse, né, não mudou, copia 11π. E aqui, né, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, a gente está somando 12π no numerador. 11 mais 12, 23. Então, 23π sobre 6, tá? Então, só mostrando para vocês que essas duas soluções que o gráfico já deu para a gente, né, é verdade. Agora, vamos ver se o que a Patrícia falou para a gente, né, que ela me ajudou ali a resolver, se é mesmo isso, se é 31 e se é 35, tá? Então, o que que tem que fazer? Somar 2π. Então, a gente continua somando 2π. Então, eu vou pegar esses dois valores, né? O 19, vou pegar o 19π sobre 6 e vou pegar o 23π sobre 6 e vou somar quanto? 12π. 12π não, 2π, desculpa. Então, 19π sobre 6, eu vou fazer mais 2. E o 23π sobre 6, eu vou fazer mais 2π. Então, mais uma vez, por que que eu estou somando 2π? Porque 2π é o período da função, é a repetição. Então, se o 19π sobre 6 é a solução, né, para quando o seno é menos meio, então, quando é que essa solução vai aparecer de novo? Depois que eu der uma volta na nossa circunferência. Então, por isso que eu estou somando 2π. Aí, na hora de somar, então, coloca 1 embaixo. Então, 19π sobre 6 vai ficar 19π sobre 6 mesmo. E ali, né, como é 6 embaixo, então, 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Então, na verdade, a gente está somando 12π no numerador. 19 mais 12, 31. 31π sobre 6. E olha lá o valor que a Patrícia tinha falado para a gente. 31π sobre 6. Deu certinho, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que essas duas maneiras de fazer, a primeira que foi ali, né, que a gente identificou o quanto estava somando e depois somou e chegou no valor, deu certo. E aqui, pensando no período da função, também dá certo, tá? Então, na hora de resolver, vocês poderão escolher, né, o que fazer, o que colocar, a forma que colocar, tá? Desde que sejam formas válidas, né? Desde que dê certo mesmo, tá bom? Então, aqui, né, somando 12, então vai ficar 35π sobre 6, tá? Que é o valor, então, que ela tinha falado aqui também, 35π sobre 6. Deixa eu ver se tem pergunta. É meio complicadinho mesmo, né? Assim, que nem eu falei para vocês, é uma informação nova que a gente está vendo, né? Então, a gente está indo com calma. Qual foi o primeiro jeito, então, né? Quem conseguiu identificar o que estava acontecendo, que nem a Patrícia falou, que daqui do 7 para o 11 somou 4, depois do 11 para o 19 somou 8, e do 19 para o 23 somou 4. Então, provavelmente ia manter isso. Então, ela fez mais 8 e depois mais 4. Ela conseguiu chegar nos dois resultados. Qual é o jeito que eu fiz? Como o período da função é 2π, então significa, se a gente está aqui, ó, de 0 a 2π, e a gente encontrou duas soluções, para encontrar as outras, é só somar 2π. Então, pode ver que aqui, ó, eu peguei a solução, que é 7π sobre 6, e fiz mais 2π, né? Aí, como o denominador, o número de baixo da fração é diferente, a gente tem que deixar igual, tá? Então, essa parte aqui da fração, isso vocês têm que saber, né? A gente tem que relembrar. E aí, somando, deu 19π sobre 6.
tá? Então, a ideia principal aqui, o que que é? É somar 2π, tá? Então, é isso que vocês têm que guardar. Ó, o 2π aqui aparecendo, mais 2π, mais 2π, mais 2π. Natália, Oi? na hora de você fazer essa conta, você precisa sempre colocar o pi junto com o número ou, tipo, pode colocar no final? Assim, o certo é colocar o pi junto, mas se você deixar para colocar só no final, eu vou entender, tá? É por questão de Tá. escrever, né? Ficar colocando, Às vezes fica muito mesmo. confuso, mas Uhum. tá bom, tudo bem. Não, pode colocar, só no final. Obrigada. Então, quem assim, né, gente, quem perdeu a aula de segunda-feira, que a gente fez a conversão, né, assim, sempre que perde uma aula, acaba também perdendo muita informação, tá? Então, cuidado, assim, sempre que vocês deixarem de assistir uma aula, assiste o vídeo depois no YouTube, para vocês se inteirarem do assunto, tá? O gráfico sempre vai ter o gráfico? Não, não é sempre, tá? E também assim, só de ter o gráfico não significa que a solução já vai aparecer de cara, tá? O que que a gente tem que se basear? Pela circunferência trigonométrica. Então, lembra que eu falei que a gente usa muito ainda a circunferência trigonométrica? Então, tem que ter ela em mãos para a gente poder entender, tá? Perguntaram se essas contas são da A. Sim, todas elas são da A, tá? É que eu fiz assim bem Natália, detalhado para vocês enxergarem. Dani, pode perguntar. então essa conta aí tem que pegar o primeiro número que aparece no gráfico, Uhum. dividir por 6 porque tá pedindo 6π, e soma sempre com o período? É isso? Na verdade, não é que está dividindo por 6, é porque o resultado aqui, ó, na primeira parte do gráfico, né, vamos dizer assim, que é a repetição, né, até onde ele vai, no 2π. Apareceram duas soluções, o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Então, como que a gente chega nas outras soluções? Somando o valor do período, que é 2π, né? Aí a gente fez 7π sobre 6 mais 2π e a gente chegou nesse 19π sobre 6. Porque, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei, né, o primeiro resultado, 7π sobre 6 mais 2π. Aí depois aqui eu coloquei um embaixo, porque como a gente está somando fração, a gente tem que deixar o denominador igual. Então, pode ver que o 2π aqui, ele agora virou 12π sobre 6. É porque a gente, né, fez aqui o MMC para deixar o denominador igual, tá? Só por causa disso. Beleza? Tá, e o próximo que é 8, aí no caso seria tipo 7 sobre 8 ou não? Não, é que aqui, ó, isso daqui que eu coloquei de mais 4 mais 8, é porque na hora que eu perguntei se vocês identificaram o que tinha acontecido, aí a Patrícia, ela encontrou essa maneira de olhar e resolver, tá? Mas não é que, assim, esse é um jeito de resolver, esse que a Patrícia falou, que a gente está colocando aqui em cima, mais 4 mais 8 mais 4 é um jeito de resolver. Esse que eu estou fazendo aqui é um jeito diferente, tá? Não, prof, mas a pergunta dela foi que, por exemplo, ali vai ter o A foi 6π e o B vai ser Ah, o 8π. Esse eu também fiquei com entendi. dúvida, eu entendi o que ela tinha Ai, perguntado. desculpa, Dani, não tinha entendido sua pergunta, então. Agora entendi. É que aqui no A é do 0 ao 6π, que assim, ele quer que você olhe no intervalo de 0 até chegar aqui, ó, no 6π, né? Então, a gente chegou em mais duas soluções, que é o 31π sobre 6 e o 35π sobre 6. E agora, para ir até o 8, né? Que seria a letra B, então. Como que a gente vai chegar nas outras soluções? Porque da letra A, que é do 0 a 6π, a gente já chegou até aqui, né? Até o 35π sobre 6. Agora, para a gente ter mais duas soluções, que é até o 8π,
que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois resultados aqui que eu achei e vou somar 2π. Então, tentem fazer aí. Vamos ver se vocês conseguiram entender essa forma de resolver. Faz 31π sobre 6 mais 2π e faz o 35π sobre 6 mais 2π. Dona, tudo aquilo ali é só A? É, só da letra A. Nossa. É porque eu fiz bem assim detalhado. Então, eu vou deixar vocês fazerem essas duas. Ô, gente, eu vou... Gente, é isso mesmo, assim, ó, vão perguntando quando tiver dúvida, não fiquem com vergonha, tá? Pergunta mesmo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas, né? Então, é sempre bom perguntar, tá? Oi? Tem como você voltar no outro gráfico? Volto sim, peraí. Aqui. Agora, né, no item B, ele quer saber até o 8π. O nosso gráfico, ele parou aqui no 6, né? Então, a gente teria que continuar esse gráfico aqui, tá? É que não tem espaço, mas dá para a gente fazer sem ter o gráfico? Foi até a pergunta, acho que do Gabriel Magalhães. Dá para fazer sem o gráfico? Dá. Por quê? Bastou a gente ter as duas soluções ali do 0 até o 2π, né? Que foi essas duas soluções que apareceram, que era o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Tendo essas duas soluções, a gente consegue achar todas as outras. Por quê? É só ir somando 2π, tá? Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Na B, não seria por 8? Eu não entendi. Por 8 aonde? Aqui na fração? A Sara quer perguntar? Não? Ô, Natália, Oi. na B não seria por 8? Por causa de ser aqui o intervalo de 0 a 8π? Isso. Não, sabe por quê? Que a gente está olhando na fração, né? Da onde que eu tirei esse 31π sobre 6? Dessa fração aqui, ó, que a gente resolveu. Esse 6 que está embaixo não é porque aqui era 6π. Esse 6 aqui que está embaixo é porque do resultado, aqui no começo, era 7π sobre 6, que a gente olhou aqui no gráfico, né? Que tinha 7π sobre 6, tá? Então, esse 6 é da fração, do denominador. Não tem nada a ver com esse 6 aqui do intervalo. Esse 6π é porque a gente estava olhando de 0, né, aqui no gráfico, do 0 até chegar aqui no 6π. Será que ficou? Deu para entender o que eu quis dizer? Agora eu entendi, sim. Entendeu? Tá. Obrigada. Nada. Natália, por que tem que somar 2π no 31? Não pode ser Porque- só no 35? Porque a gente tem, para cada vez que o gráfico ele se repete, a gente tem duas bolinhas marcadas. Então, são duas soluções. Então, aqui, depois do 6π até chegar no 8π, quantas soluções vão aparecer? Vão aparecer mais duas.
Então, se eu somasse só no 35, eu ia estar encontrando só uma solução, né? E eu tenho que encontrar duas. Então, por isso que a gente tem que somar para os dois. Tá bom? Ah, então tá bom. Conseguiram fazer esses dois aqui? Ó, vou dar uma ajuda para quem tá com dúvida. Então, para somar o 2π, primeiro eu deixo o denominador igual, aí MMC de 6 e 1 é 6, né? Então, coloca 6 aqui e coloca 6 aqui. Aí, desse para esse não mudou nada, então copia o 31π. Aí, daqui, né? Faz, né, 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2, 12. Vocês repararam que todos eles, né, em cima ficou 12π, né? Porque embaixo era 6. Então, soma agora e vê quanto que dá. Quanto que vai dar esse daqui, o primeiro? 43π sobre 6? Isso. 31 mais 12, 43π sobre 6. Muito bem. E o próximo aqui, ó, mesma coisa, né? Primeiro deixa o denominador igual. Aí, então, vou copiar o 35. Então, 35π. E aqui, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12π. Quanto que vai dar esse daqui? Vou colocar já o 6 embaixo. 47π sobre 6? Isso, 47π sobre 6. Excelente. E assim, né? Eu poderia falar para vocês, e se for do 0 ao 10π? E do 0 ao 12π? A gente poderia ficar aqui a vida inteira fazendo, né, para intervalos ainda maiores. E como que vai ser o jeito de resolver? Vai ficar somando 2π, tá? Então, se, né, eu fosse um pouquinho mais doidinha, eu ia falar para vocês, agora faz até o 10π. Depois faz até o 12π, até o 14π, né? Para vocês treinarem e ficar somando 2π para ver quanto que vai dar, tá? Mas... Prof, não existe outra forma de chegar do 1 até o 10? Tem que ficar de 2 em 2? Então, porque aqui a gente está procurando soluções, né? Então, para cada um desses intervalos, né? Para cada de 2 em 2π, a gente tem duas soluções. Então, teria que somar mesmo, Bruna. Sim, é porque ele quer saber a solução de tudo, né? Você viu que aqui no gráfico... triste isso. Você viu que aqui no gráfico, que nem, né, do 0 ao 2π, a gente tem duas soluções. Depois do 2 até o 4, tem mais duas. Do 4 ao 6, tem mais duas. Então, tem que aparecer todas essas soluções, né? E a forma de aparecer é somando 2π. Mas o que que eu quero que vocês guardem disso? Esse somar 2π. Por que que a gente está somando 2π? Porque é o período, né? É quando o resultado vai aparecer de novo, tá? Por isso que a gente está somando 2π. Mas poderia ser que o período seja outro e aí o denominador... Não, denominador não. Aí o resultado vai ser outro, né? Sim. Ou menos que eu tô travada. Poderia ser o período, vamos por 4. Aí a gente ia ter que pegar... Tá, entendi. E prof, onde é que aí se entra fosse esse meio? Aí se o período fosse 4, em vez daqui, né, você somar 2π, teria que somar 4π. Entendi. Isso mesmo. E o meio, ele entra onde, prof? O meio, esse menos meio, é porque ele está perguntando assim, viu? Para qual valor de arco o seno vale menos meio? Essa é a pergunta dele, né? Para qual valor de arco
o seno vale menos meio. Ó, eu vou pegar aqui para a gente entender melhor o que a gente está fazendo, tá? Eu só vou parar de compartilhar um pouquinho para eu voltar aqui na circunferência. Então, a gente está aqui na circunferência trigonométrica, eu quero saber quando é que o seno vale meio, não é? O meio está aqui, meio não, desculpa, menos meio. O menos meio está aqui, né? Ó, menos 0,5. Quando é que o seno vale menos meio? Ele vale menos meio quando for 210 graus, e ele vale menos meio quando for 330 graus, né? Então, de novo, quando é que o seno vale menos meio? Então, aqui a gente está no seno, menos meio, ele é 210 graus e ele é 330 graus, certo? Olhando aqui pelo ciclo, então a gente tem o 210 e o 330. Tranquilo até aí? 210, 330. Ontem não, segunda-feira, quando a gente converteu de grau para radiano, a gente fez essa conversão de 210 e 330. Vocês lembram quanto era o 210 graus em radianos? Dá uma olhada aí no caderno. 7π sobre... 7π sobre 6. E quanto que era o 330? Ai, que louco! 11π sobre 6. Viu? 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, por exemplo, pode ocorrer dele só dar esse enunciado e não dar os 2 primeiros números. Também. Aí a gente tem que descobrir. Olhando no ciclo. Agora fez sentido. É que eu não tinha entendido porque que esse meio tá vendo a história. Porque assim, né? Tá vendo por que uma coisa depende da outra? A gente construiu o círculo trigonométrico, a circunferência, usando grau, tudo em grau. Aí na aula passada a gente aprendeu a converter de grau para radiano. Por quê? Porque os exercícios, na hora que aparecem, eles não aparecem em grau, eles aparecem tudo em radiano, tá? Então, olha como uma coisa depende da outra, né? Como um ali, né, a gente vai usando outras informações. Então, é isso que significa quando ele fala, quando é que o x, o seno vai ser menos meio? Essa é a pergunta. Qual que é o valor de arco que o seno é menos meio? Então, se a gente olhar ali pela circunferência trigonométrica, que nem eu falei para vocês, a gente vai achar o 210 e o 330. Então, aqui, nesse gráfico, ele poderia muito bem, para facilitar a nossa vida, em vez de colocar 7π sobre 6, ele poderia colocar o 210 e poderia colocar aqui, né, o 330. Eita, não está escrevendo? Aqui, ó, 330. Né? Ele poderia ser muito mais legal com a gente, esse exercício, e ter colocado tudo em grau aqui, né? Não ia ficar bem mais fácil para a gente fazer se fosse em grau? Ficaria, mas é porque quando a gente trabalha com função trigonométrica, né, se tem esse costume de usar o radiano. Natália, mas se fosse em grau, não tinha que converter para radiano, né? Não, se o gráfico ele desse em grau, então era para você usar tudo em grau mesmo. Aí o que ficaria? Em vez de somar 2π para chegar na solução, a gente ia ter que somar quanto? Em vez de somar 2π. O que a gente ia ter que somar? Quanto que é 2π em graus? Não é 360? Então, se ele tivesse dado aqui as informações em graus,
Em vez de a gente somar, né, todas essas contas que a gente fez aqui em radiano, então aqui, em vez de aparecer 7π sobre 6, ia ter 210 mais 360. Em vez de aparecer 11π sobre 6, ia estar 330 mais 360, tá? Então, se fosse em graus, a gente ia fazer dessa forma. Nossa, seria muito mais fácil, né? Muito, mas muito mais fácil mesmo. Mas não é isso que ele passou. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta?